Saudações, estamos de volta com mais um vídeo falando sobre cartomancia, oráculos, e agora a gente vai falar sobre um tema que é períodos, prazos de validade a respeito do trabalho com as cartas, de quanto em quanto tempo eu posso regressar, eu posso voltar para uma nova consulta, para uma nova tiragem, ou de quanto em quanto tempo, se eu sou profissional cartomante, eu posso tirar ou fazer uma nova leitura para a mesma pessoa. E isso também vai muito do timing de cada um, vai muito do bom senso, às vezes, de cada um, e da necessidade que mobiliza, que movimenta cada indivíduo para buscar, né, o apoio, o auxílio, a orientação através das cartas. Não existe um timing certo, não existe uma regra, não existe uma referência. Né? É interessante, eu aprendi através de um cartomante muito experiente, de que é interessante a gente observar os ciclos. Então, eu geralmente não sugiro ou não recomendo que a pessoa retorne com menos de, no mínimo, um mês, né, que é uma fase de lunação, que é um ciclo em que a Lua passa por todos os períodos em que ela precisa passar, por todas as fases como nós conhecemos. Então, o interessante é que a pessoa espere pelo menos esse ciclo. Né? É interessante que a pessoa, antes de retornar, ela se pergunte como eu trabalhei as orientações que me foram dadas, como eu trabalhei as informações que vieram à tona, que foram elucidadas, que foram trazidas, né, ao meu nível de consciência, da última tiragem, do último trabalho, e como que eu estabeleci isso como um sistema de apoio para o meu desenvolvimento, desde que eu fiz essa última consulta. Talvez seja importante se pensar na diferença, né, da cartomancia como um apoio e uma muleta. Então é um sistema que vem nos apoiar, que vem nos trazer luz, que vem nos trazer perspectivas, que fala de possibilidades, que fala de tendências, para que conscientemente a gente, a partir, né, de toda aquela leitura simbológica, a gente possa tomar decisões importantes acerca de nós mesmos, da nossa vida, do nosso dia a dia, tomar consciência a respeito dos assuntos, perceber aquilo que a gente não olha, perceber aquilo que a gente varre para debaixo do tapete, que a gente guarda nas gavetinhas, né, da nossa vida, e entender o que a gente está fazendo com aquilo. É importante a gente ter essa percepção antes de estabelecer as cartas como uma muleta. Né? Eu já passei pela experiência como oraculista de eventualmente receber a pessoa em menos de um mês, porque vou exagerar, fazer uma analogia, mas porque para atravessar a rua ela queria saber qual era a resposta das cartas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar o objetivo e o sentido do trabalho com as cartas. E se eu passo a atribuir às cartas uma referência de algo que é predeterminante para minha tomada de decisões, eu saio desse lugar de ser co-criador, de ser responsável pelos meus atos e começo a enxergar no tarô, no baralho cigano, seja lá em qual for o sistema de cartomancia, não um sistema de apoio, mas um sistema de escora. Né? E aí eu passo a responsabilizar essas cartas pela minha tomada de decisão. Então, se eu tomo banho quente ou frio, se eu atravesso no sinal ou atravesso no meio da rua, se eu compro sorvete de chocolate ou compro sorvete de baunilha, né? Passam a ser questões que eu busco através da resposta das cartas. E eu estou exagerando para a gente entender de que isso é possível. A gente tem que ser muito cauteloso, a gente tem que ser muito cuidadoso com esse olhar, para que a gente não caia nesse lugar, inclusive, de banalizar o propósito, né, da cartomancia, do tarô, do baralho cigano, enquanto ferramenta de apoio, de condução, de elucidação, para nossa tomada de consciência, para que a partir dessa consciência a gente tome decisão. Né? Existe um equívoco também de falar a cartomancia é uma ferramenta que nos ajuda, que nos apoia, nos auxilia na tomada de posição, no posicionamento. Não, ela vem trazer consciência, para que através da consciência a gente tome uma decisão pautada em reflexão, em ponderação, né? Então, atribuir esse valor também equivocado de que a cartomancia ela vem, né? O tarô ele vem, o baralho cigano ele vem para ajudar a gente a tomar a decisão,
tem que se tomar cuidado no sentido de não atribuir essa responsabilidade tão severa às cartas. Ela vem para nos auxiliar a ter clareza, para que aí, através da nossa capacidade, a gente tome decisão. E não porque a carta falou, olha, vai para a esquerda ou vai para a direita, e aí eu confio nessa carta. Né? O que a esquerda tem, o que a direita tem, né? Enquanto possibilidades de caminhos, e aí eu preciso ponderar quais os bônus, quais os ônus, quais as perspectivas que eu tenho, favoráveis ou desfavoráveis em relação a qualquer um destes caminhos, para aí sim tomar a minha decisão consciente. Então, esse timing que quanto tempo, é 1 mês, é 2 meses, é 3 meses, é o tempo da consciência, né? É o tempo do bom senso, de entender se aquilo já venceu e você precisa de um novo direcionamento acerca de determinado assunto, ou se eu ainda tenho o que desenvolver, se ainda tenho o que trabalhar de toda uma gama de orientações que me foi dada numa consulta anterior. Claro que se a gente de repente não abordou algum assunto específico numa consulta anterior e a gente precisa de luz, de elucidação, né, naquele assunto, não tem problema, mas eu buscar a mesma referência, eu buscar o mesmo objetivo em tão pouco tempo, talvez seja uma coisa interessante de eu ponderar se realmente é necessário e vai me favorecer ou vai trazer aí uma perspectiva de ansiedade e até de frustração e de não tomada de decisão a respeito daquilo que é importante para mim. É isso, espero que faça sentido para você. Até o próximo vídeo.